cordeiro é conduzido à matança. Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão, passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu, porque Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não podes seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que tenhas negado 3 vezes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes. A primeira leitura de hoje: nações marinhas, ouvi-me, povos distantes, prestai atenção. O Senhor chamou-me antes de eu nascer, desde o ventre da minha mãe. Ele tinha na mente o meu nome. Uai, vocês sabem que a doutrina calvinista, presbiteriana, acredita na dupla predestinação. O que seria a dupla predestinação? Que alguém já nasce para ir para o céu e outros nascem para ir para o inferno. Isso surgiu porque na doutrina protestante, uma das doutrinas, porque hoje falar de protestantismo é um leque de coisas, mas a doutrina essencial de Calvino é de que a nossa razão é toda corrompida e nós não somos capazes de usar a graça para nos justificarmos e nos tornarmos pessoas melhores, santas. Para eles acabou. Não tem nada que podemos usar da razão. Está tudo corrompido. Só sobra ter fé. Por isso que eles acreditam. Tem que ter fé. Aceita Jesus com 2 testemunhas. Tudo é fé. Você está fazendo um monte de bobagem, mas se você tem fé em Jesus, você é salvo. É estranho, mas é essa a doutrina. Mas como a mente corrompida não pode se tornar melhor, se justificar, né? Ser ordenado, ordenar as paixões, fica difícil então ser salvo. Quem vai ser salvo? Quem Deus escolhe. Aí que vem a doutrina da dupla predestinação. Já que nossa mente está corrompida, eles confundem pecado original com pecado atual. Então,
Só Deus pode escolher. E aí vem depois a teologia da prosperidade. Quem que Deus escolheu? Quem se dá bem nessa vida, quem fica rico. Aí vocês vão entendendo por que uma coisa puxa a outra. Aí a coitadinha que ganha um salário mínimo, está cuidando de gente, de filho dos outros, dando a vida, não vai, porque não prosperou. Bobagem, né? Bem, a Igreja Católica não acredita na dupla predestinação, ela acredita na única predestinação. Todo mundo é predestinado ao céu, mas você tem o seu livre-arbítrio. Deus te leva a sério. Estão conseguindo discernir o que eu falo com essas caixas? Tá? Hã? É só hoje, eu acho. Acho que eles resolvem o problema aí hoje ainda. Então, eu estou falando de temas meio pesados, né? Então a Igreja Católica acredita numa só predestinação, mas você tem o livre-arbítrio para dizer não, e você vai para o inferno, não porque Deus é mau, mas porque Deus leva a sério a sua decisão, né? Eis que Jesus é como aquele que a cana está rachada e ele não termina, ele espera o seu livre-arbítrio. Bem, mas aqui parece que Deus escolhe, porque a pessoa nem nasceu desde o ventre da minha mãe. Lembra do que eu falei anteriormente? Deus é eterno. O que é eternidade? Silêncio de novo. Qual a definição de eternidade? Não é só para sempre, não. Os anjos são para sempre, mas não pode falar que são eternos. Eles são eviternos, né? É a posse simultânea e perfeita de uma vida sem fim. Ou seja, quem está no ventre da sua mãe é livre? É ou não é? Tem livre-arbítrio? Tem. Vai nascer com livre-arbítrio. Mas por que Deus já escolhe no ventre? Porque com a sua eternidade, Ele já sabe o que vai acontecer no futuro. Ele já sabe. Olha no meu zoinho aqui, vocês todos de missa diária. Ele já sabe quem de vocês vai abandoná-lo antes de morrer. E Ele já sabe quem de vocês vão ser fiéis até a morte. Então, Ele investe naqueles que Ele sabe que dará a vida livremente a Ele. Investe, inclusive, desde o ventre da sua mãe. Ele já sabe quem são de fogo de palha. Que é do fogo. Tem hora que você acha que é a pessoa mais santa do mundo só reza, rosário, adoração. Mas depois, está aí. Nem na missa de domingo direito vem. Ele sabe quem vai decidir se dar a vida por ele. E por isso Ele investe antes, desde o ventre da sua mãe. Ele já sabe se eu vou traí-lo ou não. Ele já sabe. Protegeu-me à sombra da mão e fez de mim uma flecha aguçada, escondida em sua aljava. E disse: Tu és meu servo, Israel. Ele não me dá a palavra, Ele me dá a unção. Ele, tudo Ele, né? Depois no Evangelho, nós temos, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido, né? E disse: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Mesmo aqueles que conviveram com Jesus, mesmo dentre eles, um o traiu. Viu Jesus fazer milagre, conviveu com Jesus, mas mesmo assim o traiu. Mesmo quem está na igreja, se não tiver humildade e pedir a graça,
porque nós também não vamos trair a Deus porque somos bons. Nós vamos ver isso aqui nesse evangelho agora. Nós não vamos trair porque nós vamos pedir a graça. Senhor, não me deixa te trair, como São Felipe Neri. Não tire a mão da minha cabeça, ou te trairei em seguida. Gente, não tem como, você tem que implorar a graça, né? Senhor, que eu nunca mais deixe de vir à missa, que eu nunca mais deixe de confessar, que eu nunca mais deixe de ser caridoso, dizimista, que eu nunca mais deixe de amar o próximo. Tudo é graça, né? Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros. Um deles, quem Jesus amava, estava com a cabeça no seu peito. Quem mais amava, quem mais ama, está mais próximo de Jesus. E olha que interessante, o príncipe dos apóstolos, o Papa, pede para João, que é o discípulo amado, perguntar quem é. Quer ver? Interessante isso. Simão Pedro fez-lhe um sinal a João, para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Quem mais ama Jesus, perscruta mais o seu interior. Quem mais ama Jesus, conhece mais do que ele pensa, tem mais sabedoria. E Jesus disse que é aquele a quem darei o pão, né? E depois Satanás entra nele. Ou seja, muitas das batalhas que nós temos hoje no dia a dia, principalmente conjugais, é Satanás que entra e toma conta. O que tens a fazer, executam. Depois Judas sai e Jesus diz que vai ser glorificado na cruz, que ele vai ser elevado. É um momento de ápice, que ele prova para o Pai que o ama mesmo na vida terrena, que ele já se doava um ao outro na eternidade. E ali, por isso que eu estou falando, que eu falo, os santos, gente, não competem com Jesus. Os santos são os troféus de Jesus. Quanto mais você honra um santo, mais você honra quem? É ridículo essa ideia de que o santo que deu a vida, que morreu mártir, que só deu a vida, só rezava, que ele compete com o poder de Jesus. Vocês acham que se um dia eu for em Rio Verde e alguém falar assim, os paroquianos de Bom Jesus são santos demais, são os mais caridosos, os que mais rezam, ajudam as pessoas, vocês estão competindo comigo ou vocês estão me honrando? Eu vou ficar feliz? Indiretamente está elogiando a mim também. Claro que tem gente que pode ser santa apesar do padre não ser, não é verdade? É ridículo colocar um santo contra Jesus. Os santos são a maior glória de Jesus. Quanto mais você dá honra a um santo, mais você está glorificando Jesus, porque os santos deram a vida por Jesus, os santos morreram por Jesus. Os santos são os troféus de Jesus. Se eu que dou a vida por Jesus, se eu me torno santo, é pela graça, né? Então não tem sentido nenhum colocar um contra o outro. Maria, então, nem se fala. Aí que é ridículo, uma mãe disputar com o filho. Quanto mais você glorifica a mãe, mais você glorifica o filho. E essa é a diferença das imagens na Bíblia. Êxodo 20, não pode fazer imagem do céu, da terra e debaixo da terra. Êxodo 25, 18, faça 2 estátuas de querubins para colocar no propiciatório. Por que não podia fazer do bezerro de ouro e pode fazer dos querubins? Porque os querubins adoram a Deus. Quanto mais você olha para os querubins, mais você tem vontade de adorar a Deus. Porque a única coisa que os querubins fazem o tempo inteiro é adorar a Deus. Porque que em Números 21, 4 a 9,
quando o povo foi picado pela serpente, Deus mandou fazer a serpente de bronze, e quem olhasse para a serpente de bronze era curado. Por que que a serpente de bronze pode ser feita, se em Êxodo 20 proibia fazer imagem da terra? Porque a serpente de bronze se referia ao poder de Deus, e não tem ninguém mais na terra que se refere ao poder de Deus que os santos. Ninguém glorifica mais Jesus do que os santos. Agora, se você quer ser santo, como São Pedro é santo, aprenda com São Pedro. Olha o que ele fala: Senhor, por que não posso te seguir agora? Eu darei minha vida por ti. O que vocês acham disso? Eu darei a minha vida. O que está errado aqui? Pedro estava cheio de si, não estava para ser santo, não podia ser santo. E Jesus não podia fundar a igreja em cima de um cheio de si. Eu vou ser fiel ao Senhor, eu vou ser dizimista até a morte, eu vou ajudar os pobres até a morte. Esquece, você não pode nada. E Jesus diz: em verdade te digo, o galo não cantará antes que tenhas negado 3 vezes. E quando Jesus retorna ressuscitado, pergunta: tu me amas? Pergunta em grego: agapasme? E que quer dizer, você ama de dar a vida? E Pedro responde: filoté, eu te amo de amizade, eu não sou capaz de dar a vida. Depois Jesus pergunta de novo: agapasme? E Pedro: filoté. E depois Jesus desce: filiasme, você me ama de amor de amizade? Sim, filoté. Aí Jesus puxa Pedro: agora sim. Quando mais tarde você vai aonde não querias, vão te amarrar e levar aonde queres. Agora você está preparado. A igreja nasce com a fraqueza humana e a força divina. Essa é a nossa igreja. Nós todos somos fracos, começado de padre, bispo, papa, todo mundo fraco. Mas a força divina, a graça, é que sustenta a igreja. E isso é o magistério da igreja. O magistério que tem autoridade tem a fraqueza humana. Nós podemos errar humanamente, mas o Espírito Santo sustenta a igreja há 2000 anos. Que Nossa Senhora, nossa Rainha do Céu, nos ensine mais e mais que para sermos fortes, temos que ser fracos, morrer e entrar no útero dela, e ela fazer renascer um novo homem, uma nova mulher. Assim seja. Amém.